Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou batizar essa série que eu estou começando agora de Desconstruindo, onde basicamente você vai acompanhar os bastidores de alguns dos meus trabalhos. E o trabalho que você vai ver hoje é o bastidor de uma das consultorias que eu faço. Só para te dar um rápido contexto, tá bom? O nome do cliente é Aécio e ele encomendou com a Chamonix uma réplica de um Porsche Roadster. Para quem não sabe, a Chamonix é uma das empresas mais famosas mundo afora no que tange a réplicas de Porsche 356. Os modelos dela já saíram até mesmo em filmes, como esse Ford versus Ferrari. Vários colecionadores de Porsche têm réplicas do 356 fabricadas pela Chamonix. E o seu dono, o Newton, ele tem experiência com automóveis fora de série desde a época dos Pumas, né? Ele trabalhava na Puma, o seu pai começou fazendo Puma e ele trouxe todo esse know-how. E hoje a fábrica dele, a Chamonix, faz réplicas de Porsche 356, modelo Coupé, Roadster e Speedster. Então, caso você tenha interesse, vou deixar até o link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, que é de excelentíssima qualidade. Mas o que é mais interessante, além da questão da réplica, é que o Newton ele constrói as réplicas de acordo com o desejo de cada cliente. Então ele monta o carro de acordo com o gosto de cada cliente. É aí que as coisas ficam mais interessantes de acordo com o nosso canal aqui, que é bastante focado em customização automotiva, né? Ou seja, cada Porsche, réplica de Porsche, que o Newton constrói lá na Chamonix, é feito de acordo com o gosto do cliente, é altamente customizável. Então você pode escolher todas as peças, acessórios, cor, combinação de tapeçaria, capota e por aí vai, né? Então isso é muito interessante. O Aécio, o meu cliente nessa história, né? Ele contratou meu serviço para dar uma consultoria em design, no sentido de que ajudasse ele a escolher as melhores combinações de cores de exterior com interior, seleção de algumas peças, né? Ou seja, fazer o projeto de design para ele. E aí, no episódio de hoje, vocês vão ver uma rápida apresentação, onde, primeiramente, eu já havia feito previamente com ele um questionário para poder conhecê-lo um pouquinho mais, né? Quais são os seus desejos, as suas vontades e por aí vai. E no episódio de hoje vocês vão ver especificamente uma apresentação que eu fiz baseado em todo de repertório de pesquisa, baseado nos gostos dele, baseado nas referências que o cliente me trouxe, adequando para esse projeto em específico. Essa apresentação é o que eu chamo de fase de pesquisa, né, no projeto de consultoria. Então, geralmente a gente começa com um questionário de briefing para poder entender o cliente e tudo mais. Depois a gente reúne o máximo de informações a ver com o briefing que foi montado e apresenta em formato de pesquisa, que é exatamente o que vocês vão ver hoje. A partir daí é que são feitos os desenhos e aí por aí vai, seguem várias outras etapas. Mas eu gostaria que hoje vocês prestassem bastante atenção nessa parte de pesquisa. Então, o que a gente levanta de informação, quais as características que a gente acha mais importantes do cliente para poder colocar num projeto de design de customização. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Já de antemão, gostaria de pedir desculpas, o áudio não ficou muito bom, né? Então a gente tentou dar uma acertada ali, né? Em alguns momentos, ele saiu com um pouquinho de eco, um pouquinho abafado. Eu fiz algumas edições nesse vídeo, ele está um pouquinho cortado, mas deu uma melhorada no áudio em alguns momentos ou outros, mas eu acho que o grande cerne, né, tá preservado, dá para entender boa parte da apresentação e espero que vocês desfrutem e gostem bastante. Desbravar tantas barreiras, furar bolhas, que é um termo comum hoje no dia genérico, em relação a design, projetos automotivos, né? É quase do sonho de criança isso, para que possa poder desenhar, cara, poder personalizar, né? Total, cara. E assim, achei muito massa a sua pergunta, porque assim, ainda hoje é bastante desafiador, né? Como é que isso surgiu? Igual você falou, é sonho de criança, né? Então, cara, desde pequeno, queria desenhar carro, então assinava a revista Quatro Rodas, tinha coleção de super trunfo, entendeu? Principalmente de carro. Então, eu era apaixonado por carro e sempre gostei de desenhar. E aí, quando eu descobri que tinha um profissional que trabalhava desenhando carro, aí eu, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu quero trabalhar com isso. Então eu estudei, né? Eu me formei na UFMG, na Federal de Minas Gerais, né? No curso de design. Então eu entrei no curso de design,
focado para poder trabalhar realmente com o design automotivo. Só que na época a minha cabeça era montadora. Né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar na Fiat, na Volkswagen, numa Chevrolet, enfim, era totalmente montadora. Tanto é que eu participei de alguns processos seletivos, participei de concursos com cabeça de montadora, né? Só que o que aconteceu? Como a vida não é fácil, né? Eu formei, né? E eu não consegui entrar nesse mercado. E aí, enfim, a gente começou a procurar outras coisas para fazer, né? Então, dei as caras aí, fui fazer concurso público. Hoje eu sou funcionário público, né? Eu trabalho no IBGE, como coordenador de pesquisa. Só que eu sempre continuei desenhando carro. E aí o que eu pensei assim, cara, tá, não dá de repente para ser minha primeira função agora e trabalhar na montadora, eu comparo com um jogador de futebol para poder ir para Europa. Ele tem uma idade, né? O jogador de futebol ele vai para Europa nos 20 e poucos anos ali, 24, 25 no máximo. Se passar dessa idade, ele já não tem mercado. E eu comparo o trabalho de montadora no design automotivo meio parecido, entendeu? Então, como eu já tinha passado dessa idade, já estava na casa dos 30, aí, lógico, né, bateu uma depressãozinha, mas depois eu me atentei que, cara, dá para trabalhar com design automotivo de outras formas, né? E aí assistindo programas como do Discovery Channel, né, do Overhauling, do Carros Zerados, do Dave Kindig, né, eu falei, caramba, eles são designers, né, eles aplicam todo o conhecimento, toda a técnica do design, só que voltado para o mercado da customização. E aí eu achei fantástico. Falei, cara, vou começar então a investir nisso. Então eu comecei a fazer primeiramente ilustrações para pessoas que queriam desenho dos carros delas, que é o que geralmente mais sai. Então o cara já tem um carro customizado, fala, pô, Felipe, eu gosto do meu carro, queria um quadro para poder eternizar ele na minha garagem, por exemplo, no meu escritório. Aí beleza, comecei fazendo isso. Mas é um trabalho de artista, não é um trabalho de designer, né? Então, aos poucos, eu fui aplicando também o conhecimento de design nesses trabalhos, né? Então, inicialmente, o camarada me pedia eu falava, ó, Felipe, eu vou customizar um carro, eu sei exatamente o que eu quero nele. E eu ia desenhar, mas às vezes quando eu ia desenhar, eu já começava a sugerir uma coisinha ou outra. Eu falava, camarada, ó, essa roda aqui que você está pensando, acho que não vai ficar tão bom. Esse para-choque aqui, acho que não vai ficar tão legal. E a partir daí eu comecei a inserir aos poucos, né, a questão da metodologia de design nesse trabalho de ilustração. Até chegar no formato que eu tenho hoje, desse trabalho que a gente está fazendo com você e que eu geralmente foco mais, que é da consultoria. Porque muitas pessoas chegam para customizar um carro e tem muitas dúvidas para poder definir cor, combinação, peças, acessórios. Isso não somente o cliente final, mas a própria oficina. Eu tenho, às vezes, oficinas que contratam o meu serviço para poder auxiliar o cliente delas, porque a pessoa fala assim, tá, customiza um Fusca aqui para mim, aí a pessoa quer azul, aí vai, a oficina faz azul, quando o carro tá pronto, aí a pessoa, putz, não era bem esse azul que eu queria, sabe? Então, o nosso trabalho dessa consultoria de design entra muito nesse papel de fazer esse meio campo entre a oficina e o cliente final. Então, às vezes é o cliente final que me contrata, igual no seu caso, às vezes é a oficina, para facilitar esse diálogo, entendeu? E ajudar, porque toda vez que você tem um cliente assim que ele tem certeza do que ele quer, o trabalho da customização ele flui de uma maneira muito mais rápida. Né? A customização por si só já é um trabalho longo, né? Ele demora muito tempo, ele tem um processo, igual você no começo da conversa disse. Né? Então, quando a gente tem um retrabalho por conta de um acessório que não ficou legal, uma roda que não combinou com aquele estilo, de uma tapeçaria que precisa ser trocada, uma pintura que precisa ser refeita, cara, o trabalho aumenta muito, né? E a entrega demora muito mais. Então foi meio que percebendo essa necessidade, né? Uma adaptação minha também, né, ao mercado de trabalho que eu cheguei nesse modelo de serviço, né? Ah, com certeza tem tudo para crescer, sem dúvida nenhuma, né? Às vezes não em volume, mas em qualidade, né? Isso aqui. O que você faz é uma interlocução entre arte e função. Sim. E isso é belíssimo, né? É aquilo que eu te falei sobre os artesãos. Ali está a alma, de fato, da pessoa. Nenhuma máquina vai conseguir fazer isso. Então, fico feliz aí que você está seguindo por vários pratinhos, mas está desbravando desses oceanos, né? É um Exato. professor. Eu sei de outro profissional de design que trabalha assim dessa maneira no Brasil, né?
Eu também desconheço. Eu já conheci no passado, era até um professor que eu tive, infelizmente ele veio a falecer, mas eu realmente não conheço. Então, realmente, assim, algo novo e um trabalho que a gente tem até de educação, sabe? De explicar para a pessoa, olha, a gente faz dessa forma, o trabalho dessa forma, você não está contratando só desenho, né? Você está contratando toda uma consultoria por trás, a gente auxilia na definição das peças, dos materiais e tudo, para que realmente você consiga ter o carro ali da forma como você sonhou. Né? Que a pior coisa é você passar um bom tempo sonhando, né, com o carro e no final ele não ficar da forma como você queria. Né? E aí você fala, poxa, mas esse detalhe aqui podia ser diferente. Ou então o carro ficou maneiro, mas, poxa, não é o carro meu, não é o carro do Aécio, sabe? E isso não é o que a gente quer. A gente quer também transmitir um pouco da personalidade do dono no carro, né? Por isso que as perguntas são tão abrangentes, né? O questionário é tão abrangente antes do início, né? Do briefing lá, dos trabalhos. Isso. E é até curioso, essas perguntas aqui, elas são profundas até, né? Assim, é bem aprofundada mesmo a questão do questionário que você envia com antecedência lá. Eu gostei de responder. Cara, que bom. Não, e até, cara, assim, sendo bem sincero pra você, acho que você foi de todos os meus clientes até hoje que respondeu melhor o questionário. Porque o que que acontece? Geralmente eu passo o questionário para eu conseguir montar o orçamento, né? Então, quando eu vejo que o questionário não foi muito bem preenchido, o que que eu faço? Eu faço uma reunião para apresentar o orçamento. Entendeu? E aí, cara, você respondeu tão completo que eu falei, cara, acho que não preciso nem fazer uma reunião para poder tirar dúvidas e acho que dá para montar orçamento. Eu entendi bem o que ele precisa, entendi bem o perfil dele e a gente consegue mandar orçamento. Então, geralmente, né, a gente começa lá na fase 1, né, eu apresento o orçamento com uma reunião para até pegar, tirar outras dúvidas que a pessoa não conseguiu me responder no questionário, entendeu? E você respondeu. Exatamente. Cara, desenvolve. Às vezes assim, cara, é uma das perguntas que a gente faz, né? Qual estilo? Aí a pessoa, o meu estilo. Tá, mas qual que é o seu estilo, entendeu? Então, é sério, já veio pergunta. Exato. Detalhes o máximo que você puder, detalhe da melhor maneira que você puder. Eu gosto de escrever, né? Então, para mim, não foi tudo isso. E é bem interessante você correlacionar. Você tem algum tipo de coleção, algum tipo de hobby, tem alguma outra coisa que você gosta de fazer, né? Cara, bem completo mesmo, muito interessante, muito parecido com um trabalho investigativo mesmo, né? Até de diagnóstico, e dessa maneira, né? Como uma anamnese. Sim, é um diagnóstico mesmo. Exatamente. Quanto mais informações a pessoa ou o paciente puder te passar, mais assertivo vai ser o seu direcionamento e provavelmente o resultado vai ser mais eficaz. Muito bem. Total. Então, vamos lá. Nosso projeto aqui de consultoria de projeto de design, né? Só para a gente contextualizar as fases, né? Igual a gente já apresentou, o nosso projeto é composto por 4 fases. A primeira que é a do briefing, que vem o questionário que a gente comentou agora há pouco, né? E a definição do briefing que é enviado junto com o orçamento. Sempre ressalta, né, para o pessoal que às vezes o pessoal fica com receio de vou fazer um briefing, mas tem algum custo. Não, essa parte é totalmente sem custo, né? A gente já monta o briefing, faz o diagnóstico, mas não tem custo nenhum. E aí a pessoa aprovando o orçamento, a gente segue com o projeto, né? E agora a nossa apresentação vai focar na segunda fase, que é a fase de pesquisa. Então, o que está incluído nela? Tá? A nuvem de palavras, que é uma técnica que a gente utiliza baseado no questionário que você preencheu, destacar as palavras mais importantes e que vão nortear o desenvolvimento do nosso projeto. Tá? Tem um mood board de 3 conceitos artísticos, né, que nós desenvolvemos de acordo com o seu perfil. A gente vai fazer a pesquisa e apresentação de projetos de customização similares, então a gente vai pegar algumas referências que foram aplicados no Porsche 356 ou no Chamonix, né? Que de repente você já possa selecionar essas opções que você julgar mais interessante e a seleção das principais referências para o projeto. Então, nosso objetivo aqui é que a gente vai apresentar esses 3 projetos. O primeiro, eu preciso saber se esses 3 projetos estão alinhados com a sua personalidade, tá? Depois, se um desses 3 projetos você gostou mais, ok? E aí, com base nisso, a gente pinça
os elementos, as técnicas, as soluções que foram adotadas nas referências que a gente buscou dentro daquele conceito artístico para poder fazer as próximas etapas, beleza? Até aqui alguma dúvida, Écio? Não, é isso mesmo. Já estava bem esclarecido antes, quando você fez a apresentação. E é isso mesmo. Show! Então, só para a gente relembrar aqui o nosso briefing, tá? Quanto à proposta de uso, seria uso em estrada, passeios, dirigir por dirigir. Até eu gostei muito de uma frase que você colocou no questionário, que é ódio ao prazer. Então, é um carro que realmente assim, ele precisa proporcionar prazer ao dirigir. E aí, como você contou a sua história com a moto, né, do acidente que você teve com a moto, e por esse carro ser um conversível, eu atrelo muito a questão dele ser muito próximo da experiência que você tinha com a moto, né? Então, acho que... É um pouco disso mesmo que eu estou buscando, né? Até, de certa maneira, uma liberdade maior do que a motocicleta, né? Motos, você obrigatoriamente tem que usar um capacete para viajar. E o carro, um cabriolé, descapotável, né? Um conversível, o carro sem teto, ele te proporciona uma liberdade, talvez até maior em relação ao deslocamento, pela necessidade de você poder simplesmente dirigir, usar os de segurança e não precisar, né, jaqueta, luva e capacete por isso. Então, é um pouco disso, sim. Eu estou revivendo um pouco da história que eu tive com a moto, de uma maneira talvez um pouco mais segura. Uhum. 4 rodas, Com um pouco mais de carenagem em volta, né? um pouco mais de latas de proteção, de fibra ao redor. Massa. E tem um outro ponto importante, não é só isso. Mesmo com o capacete, tendo um intercomunicador, Scala Rider, por exemplo, o diálogo não é tão corrido igual que o lado de uma questão ali no banco do passageiro. Então isso também é um ponto que me levou para o lado de um automóvel especial. Legal. Vai comprar outra motocicleta, por exemplo. Pô, cara, isso é legal, que você consegue pelo menos estar ao lado de uma pessoa e trocando ideia enquanto viaja, né? Eu gosto de viajar acompanhado, não em grupo, mas acompanhado. E acho que o carro proporciona isso, você ir ao lado, ouvir uma musiquinha ali, soltando uma ideia, comentando sobre paisagem, sensações. E na moto isso acaba ficando um pouco mais difícil, mesmo com o intercomunicador, porque uma pessoa está atrás da outra na motocicleta, né? Então, às vezes você está olhando para o lado, está olhando para o outro, a visão que você tem é ampla, mas do passageiro não é tanto, porque você está na frente da pessoa. O motor da motocicleta está na frente do passageiro. Então, são vários itens, né? Segurança, o capacete, para poder ter um diálogo mais facilitado também e continuar tendo liberdade que proporciona um carro conversível. Muito semelhante à motocicleta, às vezes até mais, a depender do ângulo que a gente olha. Sim, sim. Não, massa demais, cara. Outro ponto que a gente definiu no briefing também é o estilo de customização, né? Que você sempre frisou a questão do clássico e até usou uma palavra que me chamou bastante atenção, que é o aristocrático. Então ele realmente, assim, ele tem que passar aquela impressão de sofisticado, de luxo, né? Tem que gritar, exatamente, você tem que gritar para ter que ser um carro, por isso só já é muito chamativo, né? A silhueta do carro já é chamativa, não precisa de colocar uma cor amarelo savana para, né, ver muito destacado, por exemplo, para chamar ainda mais atenção. Sim, sim. Quanto à cor, né, você passou para a gente várias opções, né? Então eu coloquei aqui que a gente deveria buscar a melhor combinação de exterior e interior, frisando na questão do elegante ao máximo. E aí você mencionou também ali, de repente, o interior em tons terrosos ou de vermelho. Nas suas referências você sempre pegou algo em torno de marrom, né? Alguma coisa naquela pegada, né? Até para evitar que dê muito trabalho para limpar um carro com interior branco, já tive carro interior claro.
ficar lindo, mas assim, até calça jeans acaba marcando, pô. Uhum. Então, aqui na nossa região de Ribeirão Preto, eles têm uma época do ano que fica bastante seco, uma estiagem prolongada mesmo, e tem poeira, naturalmente tem poeira. Então, os tons terrosos eu acho eles muito agradáveis aos olhos, né? Tabaco, charuto, uísque, entre outros, né? Moca, café. E eu acho que eles acabam trazendo uma facilidade também. E uso, a função também é importante, não é só esteticamente ser bonito, mas é sempre a gente tentar alinhar função e estética, né? Uhum. Total. Quanto às principais referências, eu gostei muito da forma como você preencheu o questionário e deu muitas possibilidades para a gente e tem muitas referências musicais que de repente a gente consegue abordar nesse projeto. Então eu selecionei ali a questão do blues, do jazz, a música erudita e a própria questão da moto também, a temática ali dos cabelos ao vento, né? A gente de repente consegue trazer alguma coisa do universo das motos para trabalhar dentro desse conceito também, tá? É isso aí. E o conceito final, se a gente pudesse resumir aí numa frase, acho que seria carro com alma, né? A gente já vinha conversando anteriormente, né? Que essa questão dos carros de hoje, né? Com muita parafernália elétrica, né? Acaba meio que criando um padrãozinho que todos os carros são iguais. E a ideia aqui, até porque é um projeto de customização, né? É imprimir uma personalidade a mais no carro, né? E isso é um carro mais sensorial. Um Uhum. carro com menos assistências, com menos filtros. Esses carros são bons também. Eu não vejo mal nisso, mas eu quero uma experiência diferente. Eu não quero filtros para base eletrônicas e todo quanto é tipo de assistência, entendeu? Um carro para, de fato, ser dirigido e não só para dirigir. Uhum. Massa. Então, pode falar, Alex. É isso aí. Show. Então vamos lá, nuvem de palavras aqui, o que, que eu destaquei pra gente, tá? Todas essas palavras eu busquei do seu questionário e as que estão em laranja, né, e obviamente mais destacadas ali, são as que de repente me chamaram mais a atenção. Então a questão do aristocrático, prazer ao dirigir, carro com alma, liberdade, antigo e moderno, blues, né? Palavras que mais chamaram a atenção para a gente poder buscar as referências. Então você vai ver que muitas imagens que a gente pegou aqui tem a ver com essas palavras, tá? E as outras que estão em volta ali, em um tom um pouco mais claro, também são referências que a gente vai buscar, mas de uma maneira um pouco não tão intensa quanto as primeiras, tá? Então que tem a questão da sensação, música erudita, celebração da vida, espírito inquieto, nobre, natureza, clássico, a Diniz excelsa, a questão da árvore, a gente vai explorar aqui também, eu achei bem legal. A temporal, memórias, a Harley, então tudo isso vai estar envolvido aqui nesse nosso projeto, beleza? Parece que então, todas as palavras aí mais importantes estão inseridas aí. Muito bem. Isso, exato. E vamos agora ao mood board com os 3 conceitos. O primeiro conceito que eu queria apresentar para você, a gente chamou de Ocelot Blues, tá? Qual que é a origem aí desse nome, tá? O blues, obviamente, é do estilo musical que você curte. E o Ocelot, ele é o nome de um animal da Mata Atlântica, que é a jaguatirica. Lá, o nome dele lá fora é Ocelot. E por que eu achei interessante pegá-lo, né? Você tem muito essa relação com a natureza, e a Porsche lançou recentemente uma versão para o seu 911 que foi chamada de Ocelot, que ela busca referência justamente das florestas tropicais e criou uma versão específica do seu Porsche, até esse verde que está aí ao centro, inspirado na natureza. Então achei interessante que a gente de repente conseguiria trabalhar, né? Então o que a gente está abordando dentro desse primeiro conceito que é o Ocelot Blues? Trazer elementos dos blues, então, tanto na cor, tá? Quanto nos detalhes, então esse azul um pouco mais escuro, tá? Com detalhes ali em cromado, chama atenção, dependendo até um detalhe em dourado, alguma coisa nessa pegada. Ou uma opção do uso do verde, né? Ao invés do azul escuro, usar o verde, né? Igual na questão do Porsche. E aí a gente consegue trabalhar com aquele verde num tom mais escuro, né?
perto daquela pegada do British Racing Green, né? Com o interior, trabalhando essas variações. Aqui eu peguei algumas variações do charuto e tudo, para a gente poder ter uma noção de tonalidades que melhor combinariam, né? Basicamente todas elas daria para a gente utilizar aqui, com exceção ali dos da ponta, que aí vai variar de acordo com a cor da carroceria escolhida, tá? E destaquei aqui também um relógio e um dos seus canivetes, que eu acho que teriam bem a ver com essa proposta, sabe? E a gente conseguiria trabalhar, de repente, esse elemento de textura ou de padronagem do couro no interior, tá? Queria ver se ficou alguma dúvida quanto a esse primeiro conceito aqui. Se... Cara, é lindo, né? Só de olhar a imagem, né? BB King. Eu vi essa versão aí do 911. Ali a gente tem um asa de gaivota também. Cara, olha que elegante essa combinação. Não sei que nome é essa for, parece uma azul light, o interior mais claro. Todas essas cores do charuto são lindas, né? Ainda com a referência da pulseira dos relógios, da barrinha do canivete. Cara, sensacional, né? E ali a árvore gigante lá do Pará, da qual eu fiz parte da edição. Então, assim, cara, só desse quadro. Já tô feliz, assim, a gente tá dando todas essas fases reunidas e tá entendendo que a gente tá indo em uma direção. Cara, tem isso mesmo. Branco, né? Essa combinação consumida até a natureza, com couro, né, com charuto. Pô, eu te precisei ali se eu roubar inspirado do Pedro ou do azul, tu é muito entretenido. Bonita. Não, show de bola. Espera ver os outros dois conceitos, hein? Cara, que coisa, mano. Essa primeira junção de imagens desse trabalho. Não, legal. Você enxerga o Aécio nessas imagens? Cara, isso é só dessa. Eu só não deixaria rodas pretas. Eu prefiro as rodas cores mais funcionais. Eu não sou muito fã com roda preta. Qualquer jeito de aí. Tá tinha um carro lá que eu acho que é melhor, né? Roda preta que com roda prata ou com os pins e chumpers. Né? Mas, cara, muito bom. Show. Já tô até anotando aqui que você não gosta de roda preta, que isso aqui a gente já deixa registrado. Toda televisão que o Milton Bull coloca nos carros. Aquela roda bem parecida com a dos cúsculos da década de 60, né? Que é o, eu não lembro exatamente o nome, né? Mas é uma roda bem prateada, assim, né? A desse Mercedes, ela é no mesmo tom de azul da carroceria. Acho que é pela foto, ele tá meio escuro, mas ele é azul também. A roda, isso. É mesmo. Eu nunca tinha visto uma Mercedes com a roda. É, essa modelo da Mercedes com a roda da cor da carroceria. Então, tão dourado, talvez não. Talvez alguma coisa no superior. Eu acho que o logo ali, vai dourado. Mas esperar esses o cabo. E acho que dentro tem alguma referência ao dourado ou bronze, assim. Latão. A cor é mais latão, dourado. É um pouquinho mais fechado, né? Alguns detalhes, mas muito não. Muito carregado não. Acho que só o som já vem no carro som mesmo. Né? Vou dar próprio da. Certo. Show de bola. Bom, Esses são. Ó, isso aqui do meio, assim, ó. esses tons aqui dos três do meio, né? Vamos dizer assim. São 7. 1, 2, 3, 4, 6. São 7. Isso. Olha, os 3 do meio são pellets. Né? Tendendo um pouco mais pro lado escuro. Né? Sim. Mas ainda assim, carro você vê que mesmo à noite, que não é preto. O preto oxidenta, acaba absorvendo muita luz e ele esquenta. Então, talvez estaria ali white ou na quinta opção, por exemplo.
Show de bola. A aparência ficou com um tom mais claro, igual parecia com Quando pensando numa combinação, tá, assim, para justamente dar esse ar de sofisticação, de mais clássico e tudo, quanto mais escuro for a carroceria, a gente tenta clarear o interior, entendeu? Para ele ter um contraste legal. Se a carroceria for ficando clara, a gente pode escurecer mais o interior. A gente trabalha muito com esse contraste, entendeu? legal. Então, show. Vamos pro próximo aqui, que eu batizei de Wine Harley. Aqui a gente está trazendo uma relação do vinho com a Harley que você tinha, né? Então, quais são os elementos aqui que a gente buscou, né? Então, a gente buscou aqui a referência do usar o tom de vinho na carroceria. Então, talvez uma das possibilidades, até o uso da pintura parecida com o que a sua Harley tinha no exterior, né? E aí, trabalhando com o interior ou claro, né? Ou uma proposta que seria fazer a inversão, mas eu vou explicar melhor essa proposta no próximo conceito, que seria você trabalhar o interior vermelho com a carroceria clara, né? Seria uma opção também. Esse tom de vinho, ele combina muito bem com os tons prateados ou um gold ali bem discreto, né? Semelhante a essa padronagem do relógio que você trouxe, né? E também fica legal tons de marrom, semelhante a esse do seu canivete. E a gente consegue também trabalhar alguma combinação com uma textura um pouco mais escura, igual semelhante aqui da camisa e da gravata. Então, eu acho que de todas as opções que a gente vai apresentar aqui, dos conceitos que a gente vai apresentar, eu acho que essa Wine Harley é a mais versátil no sentido de possibilidade. Você, desde que fixe, né, que, não, beleza, o carro vai ser vermelho, a gente tem muitas opções para o interior. Então a gente consegue ali, de repente, alternar algumas propostas e ver a que teria mais a ver com o Aécio, entendeu? Aécio, pode falar, pode falar. Eu gostei também. O tom de vermelho do exterior, cara, no máximo esse. Esse aí para mais escuro, né? Esse é que é bem bonito. Mas eu acho que por ser um carro clássico, né, a gente usa tons de vermelho muito claros, né, muito voltados pro vermelho Ferrari, por exemplo. Aí já não combina tanto com um carro clássico como o 356. Então, esse tom tá bem eu também esse modelo, uma CT de Cabriolet, seria uma SL, mas é muito bonito esse tom. Já no anterior, eu já achei que tá muito claro. Uhum. Isso, é um Fusca. É um Fusca pela janela passageiro da planta. Esse eu já achei muito caro, muito claro. Já ia mais um lado mais cortou, mais bom gordinho, acho que tem essa cor, né? Uhum. Ele é quase um marrom, né? É quase um marrom. Se eu tivesse como colocar a cor da Harley, né, exatamente a cor, diferente de cor lá do código da Harley Davidson, no 356, cara, talvez eu faria isso. Mas acho que isso não é possível. É uma cor muito específica, ela tem esses flakes e talvez isso aqui sim daria um valor a mais no preço do veículo. Não optar fosse nessa maneira, que seria bem mais caro de fazer. Essa daí, especificamente, tá? O pessoal chama de Candy Flake, que ela tem uma camada de verniz que ela deixa um efeito candy, como se fosse de uma bala, né, de caramelo, com os metais, né, os pigmentos de metal. Então, ela, dependendo da iluminação, ela muda muito, né? Principalmente esse tom de vermelho, né? Eu vi nas fotos, mas dependendo da iluminação, ela pode parecer um marrom bem fechado, ela pode parecer um vermelho bem vivo, né? E ter umas nuances assim, às vezes até parecendo um pouco violeta e tudo. Então, ela muda bastante de cor, né? Pelo que eu sei, tá? Uma pintura dessa, a diferença dela para outra é que ela envolve mais camadas de aplicação. A forma de aplicação é igual.
Então, por exemplo, se numa pintura tradicional você trabalha ali com um primer, umas 2, 3 camadas de tinta e mais umas 2 de verniz, né? Você trabalha, no caso de uma metal flake, você trabalha além dessas camadas, você trabalha com a camada do metal. Então você trabalha com uma de primer, você trabalha com 2 a 3 da tinta dela mesmo, você trabalha com mais 1 ou 2 de metal e mais 3 de verniz. Então você acaba acrescentando mais camadas de tinta, entendeu? O que já me passou, usualmente, os paus são feitos com 10 chamadas. 10 camadas, né? Já é o padrão tradicional lá da Chamonix fazer uma pintura em 10 camadas. Sempre a primeira lá, que é a Prade, que é a última camada. E que é um padrão muito bom, viu, Aécio? Cara, mas tá muito chamativo, né? Porque a foto, velho, né, chamava bem, você pode ficar inteira, pra todo supleiro ali, com essas fofoqueiras aí. Não sei se eu me engano teu pai, mas é uma possibilidade. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer também para você, tá? Porque assim, você toda hora você falou a questão do aristocrático e tudo, mas que assim, ele não é um carro que é para chamar atenção pelos excessos de detalhes, entendeu? E essa pintura tem justamente essa característica, entendeu? Ela é carregada de detalhe, né? Eu ficaria numa segunda hipótese, né? Pode ser que seja alguma coisa do remedo, mas não que seja exatamente a mesma cor, né? E, enfim, para um lowrider essa cor aqui é sensacional, né? Mas aí já é outra pegada, né? Vou para o próximo conceito agora, que eu batizei de chiaro escuro. Aqui a gente faria referência da seguinte forma, tá? Trabalhando uma carroceria num tom claro com um interior escuro, tá? E o escuro podendo ser colorido, né? Então eu peguei aqui a referência de uma Speedster, né? Essa aqui está até no Museu da Porsche. Ela tem a carroceria em prata, tá? E o grande diferencial dela se dá pelo interior, que é um tom de vermelho. Ele é um vermelho, quase um vermelho sangue, ele é um vermelho mais chamativo. Mas pelo fato do carro ser predominantemente prata, um carro conversível com um interior colorido, ele aceita até bem, entendeu? Peguei opção de interior verde, que até você tinha colocado lá, eu esqueci o nome da cor. Mas eu encontrei um Porsche com uma coloração bem próxima da que você tinha colocado na relação lá. E pensando numa carroceria clara, ele fica bem legal também, tá? Sendo sincero, não é muito comum você ver esses Porsches antigos com o interior em tom verde. Geralmente você vai achar quando é uma cor diferente, tá? Saindo dos tons preto, dos tons marrons, os terrosos, ele vai para o vermelho. Então o verde ele seria bem diferente, sabe? Bem exclusivo. E a possibilidade até de você trabalhar com um tom de azul, né? Igual da questão do costume que eu coloquei aqui, né? Do blazer com a camisa. Eu selecionei o relógio que você tem num tom de verde, quase um verde militar, que de repente até uma coloração que possa ser trabalhada no interior para um carro com a carroceria clara, tá? Peguei um tênis bicolor também, que ele trabalha essa questão de uma carroceria clara, uma cor clara, com o interior vermelho, tá? E selecionei aqui alguns padrões ali que de repente possam ser trabalhados na carroceria, como um dourado, um beijinho, um prata, alguma coisa nesse sentido. E aí eu queria ver o que você acha, se você enxerga o Aécio nesse conceito, alguns elementos que você tenha gostado, não gostou. Eu considero fortemente colocar o carro em tom prata, né? Um tom de prata ou um tom champanhe, para que voltar depois não foi mais bem discreta. Eu, do ponto de vista de estética, tá? Questão do design, eu sempre gosto de trabalhar a capota combinando com o interior, tá? Da mesma tonalidade da tapeçaria. Porque eu penso da seguinte forma, o conversível, né, ele é um carro que ele te convida a olhar lá dentro, porque ele não tem o teto, né? Então, quando ele está fechado, você já meio que indica para a pessoa que está vendo o carro de fora como ele é por dentro.
às vezes, sei lá, o carro está estacionado ou está chovendo, o carro está fechado, né? Então não dá para ver como que é lá dentro. Mas com o carro, você basicamente olhando rapidamente o carro, você já tem uma ideia de como ele é por dentro, entendeu? Então eu gosto da gente trabalhar essa questão de que mesmo o carro fechado, você consegue ter uma ideia de como é lá dentro. E na indústria automotiva a gente trabalha muito disso do carro parecer uma coisa mesmo quando ele ainda não é. Como por exemplo, a gente trabalha muito na indústria automotiva com o carro fazendo que ele pareça que está em movimento mesmo quando ele está parado, né? Então, porque é um carro, é um automóvel, então ele é um veículo que se locomove, né? Então, quando você vê um carro, às vezes, que ele tem ali umas linhas esportivas e tudo, que você fala, pô, esse carro mesmo estacionado parece que está andando, isso faz muito parte do conceito da indústria automotiva. E eu acho que isso faz sentido também quando a gente trabalha na questão dos conversíveis, a padronagem do interior com a capota, né? Então, principalmente se forem nesses tons mais neutros, ou até mesmo um tom colorido, mas um tom colorido que seja mais fechado, né? Eu sempre vou ser mais favorável a você trabalhar a capota na mesma tonalidade do interior. Bem interessante, né? Às vezes a gente tem que lembrar que tem a capota também. Sim. Eu também acho que a cor da capota ela deve refletir o interior do carro e gosto acelera, né? De carro transmitir velocidade mesmo estando parado. Bom, então esses aqui são basicamente os três conceitos. Se você tivesse que elencar o seu favorito, até o que você menos gostou, ou se de repente até descartar, falar, Felipe, depois você apresentou os três, de repente esse aqui eu acho que não curti muito. Qual que seria a sua ordem, a sequência? Cara, o que o exterior de verde ou azul, eu gostei bastante, mas mais provável que eu gostaria mais do verde. Mas o azul que eu peguei, daí vai ser o editor. Em segundo lugar, o prata com o período E, a capota com ele, eu teria algumas coisas ainda me sentindo confortavelmente dentro do conceito de Leganho. E em terceiro lugar, eu colocaria o vermelho. Né? Vermelho da maneira conquistar. No segundo curso, também, eu acho que, claro, se fosse outro lado, aquele Merlot, Redson, Lovato, da Harley Davidson, eu acho que isso me disse, né? Então, eu colocaria prata, eu colocaria aquele vermelho. Cara, eu colocaria prata, porque é uma coisa mais fácil de se manter visualmente, uma cor que aparece, sujeira, talvez tiver um arranhão, por exemplo, é mais discreto, do neto. Manter como uma cor escura. Uhum. Eu colocaria nessa ordem. Não, maravilha. Eu separei aqui também, Aécio, alguns exemplos visuais no Porsche. Porque às vezes é interessante você ver uma coisa conceitual e tudo, mas como é que fica aplicado no Porsche, né? Então, algumas referências, né? Isso. Então aqui, ó, eu selecionei dentro da pegada do Ocelot Blues, do conceito do Ocelot Blues, eu selecionei alguns tons de calceira verde e azul. Você vai reparar o seguinte, tá? Que é difícil você ter um 356 num tom de azul bem fechado, tá? Esses daqui foram os que eu encontrei e eles têm todos um tom mais claro. O mais fechado que teria seria esse aqui de baixo que eu peguei, seria o primeiro do de baixo, né? Que ele é azul. Ele trabalha com uma capota também azul, tá? Só que num azul mais escuro, com o interior em tom de marrom. Então esse daqui, por exemplo, ele foge daquela questão que eu falei da capota combinando com o interior, mas ele fica numa combinação legal, porque a capota ela tá combinando com o exterior, sabe? Numa tonalidade por fora interessante, tá? Eu colocaria a capota preta. Se eu tratando de fazer essa cor, por exemplo, capota preta, interior tom bem escuro, mais preto, mais terroso de charuto, ou no 5 ou 6, pode ser. A roda seria desse daí mesmo, desse modelo cromado, né? A roda igual. Isso aí, na verdade, e é um
Um 356C. É Isso. um pouco que já o capô um pouco diferente, não sei, no aço que é, né? Não sei. Porque na lateral ele tá igual o 356B. É, a frente dele tá parecendo ser do C mesmo. O capô é um pouquinho diferente. Cara, porque Uhum. que esse cara e os outros não, muito claro, né? O Hilton ele já fez vários lá porque às vezes chamadas Nights. A noite parece preto. Um azul bem escuro. Bonito. Ele é quase aquele da Mercedes, né? Eu não sei de onde é a característica de estação de Night, mas é bem bonito, cara. Fica bem bonito nas imagens que ele faz, né? Quando ele vai entregar os carros. É quando eu fui lá, ele tava fazendo um. Era um Roadster também, nesse azul Midnight. Ele é quase preto mesmo, ele é bem fechadão, né? É bem escuro. Você vê que é azul tá no sol, assim. Entre o azul e o verde, eu gosto mais pelo verde. Uhum. Eu primeiro, mas essa luta bem ficou bonita. Os outros não, muito claro. Certo, legal. Quanto a interior, aqui eu separei também algumas padronagens de interior, tá? Esse do Porsche, o 911 Ocelot, né, que é o que tem um interior xadrez, né? Então seria uma combinação, talvez com uma carroceria verde, tá? E você tem outros tons terrosos que eu acho que ficariam bons com uma carroceria de tonalidade azul ou verde, tá? Desde tons ali mais escuros, como esse primeiro aqui de baixo, quase um tabaco, né? Até tons mais clarinhos. A carroceria verde e azul ela permite várias combinações de cores para interior, né? Então, desde o mais claro, como esse é o centro, até o mais escurão fica legal, sabe? A minha tendência é de postar todas essas cinco imagens mais o interior da esquerda. Uhum. Segundo lugar, existe estima de ter um caráter com esse período nem bonito, um pouco tanto. Mas não sei qual seria esse nome aí dessa porra. Esse aí também são 35 pela maçaneta da porta lá. Isso. Deve ser mas é um corte isso aí. Isso o pessoal chama de caramelo, né? Tem um outro nome, mas o pessoal, geralmente, quando tem BMW com esse interior, o pessoal chama de interior em caramelo, mas não é bem um caramelo, mas eu consigo pegar a referência dessa cor. Cara, essas duas, Uhum. esses dois anteriores até ali e perfeitos. Eu bocando do quadrangular, essa trem. Mas eu acho que tá no 35 meses. Eu já tá. Pai, não que seja, mas quero sequência por aí. Tudo não assim tão legal, não motorei. Eu descartaria os outros três. Então eu ficaria Uhum. ou com o verde com esse exterior tabaco. Você falou chocolate? É tabaco, é. Tabaco. E esse outro aí parecendo uma bala de doce. É. O pessoal até chama de caramelo por causa disso, né? Do conceito Wine Harley, o que que a gente pegou aqui? Esse daqui, tá? Ele é o que você tem mais 356. Olha, eu aqui, dentro desse conceito da Wine Harley, eu optaria por esse do meio aí, cara, mais perolizado, porque ele remete a Harley, entendeu? E aí eu acho que ele conta um pouco da sua história no carro, sabe? Daria pra fazer nesse tom do meio também. Eu daria assim. Legal. Para o interior, você vai ver que aqui, quando a gente trabalha com a carroceria vermelha, a maioria dos tons eles vão ser num tom mais intermediário, tá? Então, por exemplo, você tem tons mais claros, como os dois acima, no camelo, que é o primeiro ali, ou aqui à esquerda, que é um creme bem clarinho mesmo, e você tem tons terrosos na tonalidade intermediária. Então, o primeiro aqui que você tem, que é quase até um alaranjado de tom diferente assim, e o da ponta direita ali, você já tem um tom que é próximo daquele caramelo que eu falei que remetia ao das BMWs, né?
Então você geralmente trabalha, quando a carroceria é vermelha, com tons intermediários, entendeu? Gosto do caramelo e gosto desse tom meio alaranjado. Aliás, muito bonito o carro. Uhum. Esse tom é bem bonito, apesar de imaginar que ele vai acabar marcando um pouco. Mas chama atenção que o mostrador tá branco. Esse concentrando do meio alaranjado. E eu prefiro o carro que tem mostrador branco. Isso é uma coisa que eu combinei com o Newton lá atrás. Uhum. E ainda hoje eu acho que eu vou persistir nessa ideia, né? Bem pouco provável que eu vá deixar o mostrador tradicional. Eu acho que eu vou pôr os mostradores brancos. Esse lance dos mostradores que você mencionou também já ajuda a dar um direcionamento na cor, tá? Porque, por exemplo, ele vai meio que pedir uma cor escura, porque essa parte do painel do carro, né, ele é com a cor da carroceria, a não ser que a gente trabalhe fazendo um revestimento, né? Mas se a ideia for manter a cor da carroceria, então para até criar um contraste e facilitar a legibilidade, a gente teria que trabalhar com uma tonalidade de carroceria mais escura, né? É, não sei se acho que o prata também não ficaria bom, né? Não, assim, o prata é neutro, assim, ele fica até bom, mas ele não vai criar tanto contraste, entendeu? E aí, Vou dizer que nós usamos um pouco mais para a Uhum. cor do mostrador, mas começo lá, tá? Mostrador. Por exemplo, ele nesse tom de vermelho escuro aqui que tá na foto, fica excelente. Um azul escuro, um verde, sabe? Fica muito bom, sabe? Ele fica bem legal mesmo. É porque o painel, você fala que o painel tem o acabamento da cor externa. Exato, geralmente ele vai seguir a cor externa. No máximo, ele vai ter, igual você pode ver aqui nos modelos de cima, tá? Um acabamentozinho, uma tapeçaria que ele vai acompanhar a cor do interior, tá vendo? É, o jeito lá é igualzinho do canto inferior à direita. O esquema é esse couro e Uhum. embaixo e até ao redor dos mostradores é da cor do carro, cor externa. Legal, legal. Então dá para trabalhar aí com algo para poder gerar contraste, né? E por fim, aqui do Chiaro Escuro, a gente selecionou algumas carrocerias claras, né? Então branco, pérola, prata, bege, nesses tons assim um pouco mais clarinhos, e vendo possibilidades também para o interior. Dessas daqui, alguma te agradou? Não, não muito. Não, né? Não, não muito. Tá vendo que quando a gente vê o conceito aplicado ao carro, às vezes muda um pouco a nossa percepção, né? Eu gosto do branco e tem uma cor que é Icon, que é uma cor bem bonita também. Mas não sei se atrai mais do que as outras. E aqui, por fim, seriam algumas combinações de interior que combinariam com a parte da carroceria. Se você achou algum desses aqui interessante, a gente pode marcar para, de repente, tentar trabalhar em um dos outros dois conceitos, tá? Cara, ó, dos três de cima, dos três primeiros aí, só o do meio. Uhum. Aí o que eu vou fazer, tá, Écio? Eu vou a gente fechando os conceitos, eu vou fazer os desenhos para você. Você vai selecionar os desenhos que mais te agradar e tudo. E aí com os desenhos eu vou apresentar para o Newton e ver o que ele tem, tá? Que de repente melhor combinaria. Deixa eu até tirar aqui e voltar para minha câmera. Eu fui anotando aqui, tá? Tudo que eu estava falando, que a gente estava conversando. É, O último que você mandou, cara, os dois do meio. Os dois do meio são partes interessantes. Você sempre vê, todas as vezes aí você criou 5 ou 6 possibilidades. E eu tô focando em duplos. uhum. Pelo menos em duplos, né? Aí desses aí, desses últimos que você mostrou, dois do meio, né? O do meio superior e o do meio inferior. Maravilha. Então, eu anotei aqui tudo que a gente estava conversando, tá? Eu acho que a gente chegou a algumas conclusões. Eu vou fazer o fechamento aqui com você, e aí você me fala, Felipe, você entendeu certo? Ou então, não, Felipe, você viajou na maionese, não é isso? E. Nossa, você está entendendo mais do que eu mesmo. Tá muito bom. Foi um Ó, trabalho quase psicológico. É.
Isso Massa, que legal, que legal. Então a gente apresenta. é quase um filho, né, cara? É quase um filho. O tempo de gestação também é parecido, né? É, bom, você tocou na ideia faz tempo isso, cara. Não é uma coisa, às vezes a pessoa acha que, o cara tem grana e tal. Meu, não é na realidade. Eu não sou o cara que tem grana e tal, tenho coleção de carro, nada disso. É muito sacrifício de trabalho, cara. É uma vivência, assim, é, não só de fruições, mas de uma conquista que, pô, cara, tô lutando pra isso. Não é parar. Uhum. Eu ganhar dinheiro não passo. Guardar dinheiro mais difícil ainda. Sim, sim. Então, é uma série de escolhas que eu tenho feito ao longo desses últimos 2 anos para proporcionar, para conseguir chegar a ter, conseguir trazer o carro para casa, entendeu? Um monte de coisa que eu não deixei de fazer, que eu tô deixando de fazer, que eu tô deixando de usufruir para isso. Quase tô mentindo mesmo, artista de fazer as coisas para nós mesmos, às vezes, isso para fazer uma boa para os filhos, para educar, enfim, proporcionar uma vida mais, um pouco mais conforto. São prioridades, né? É isso, cara. Às vezes você deve trabalhar com um cliente aí que tem uma carteira mais, vamos dizer assim, mais ampla, né? Com menos restrições, cara, mas, nossa, pra mim é a mesma coisa que tá indo lá na concessionária tirar um carro zero Porsche GT3 RS, por exemplo, né? Total, Cara, total. agora você tá me deixando feliz aí, cara. Pô, que legal, cara. Cara, isso é o mais importante, sabe? É assim, o nosso papel é justamente você ter um carro que você fala, pô, eu tô vendo o Aécio nesse carro, entendeu? Não precisa estar o Aécio dentro do carro para eu saber que é dele. Eu tô olhando pro carro e tô vendo o Aécio ali, entendeu? Esse é o nosso principal papel. Carro que quando eu descer do carro, eu quero poder olhar para trás e falar, nossa, esse cara é meu. Uhum. Ma- É, cara, massa demais. Então, o que que eu anotei aqui de conclusões, Aécio? A gente apresentou três conceitos, né? O Ocelot Blues, o Wine Harley e o Chiaro Escuro. Visualizando no carro, a gente viu que o Chiaro Escuro não ficou muito com a sua pegada, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai focar agora as atenções nos outros dois conceitos, o Ocelot Blues e o Wine Harley, em que a gente tem no Ocelot Blues, a gente vai estudar possibilidade de azul e verde para carroceria e os tons de interior dentre aqueles que você gostou, tá? Que permite, nesse caso, o interior do intermediário para um tom mais fechado. E o Wine Harley, que a carroceria ela vai ser em vermelho, tá? Um vermelho, um tom um pouco mais escuro, mas ao mesmo tempo vibrante para poder celebrar a vida. E os tons de interior, dentre aqueles que você também gostou, que eles já são tons mais intermediários, não os mais claros, mas trabalhando ali tons mais intermediários. É isso? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo desconstruindo os bastidores de uma reunião de apresentação da etapa de pesquisa num projeto de consultoria. E se assim como o Aécio, você também sente um pouco de dificuldade de definir algumas peças, algumas combinações, a chegar mesmo num design bacana, assim, que você fala assim, poxa, eu quero que o meu carro tenha um design a ver com a minha personalidade, se você sente um pouco de dificuldade e gostaria de um acompanhamento meu para um projeto de customização que tem a ver com a sua identidade, vou deixar o link aqui abaixo, tá, do meu contato para você poder entrar. A gente faz uma reunião de briefing, conversa, entende as suas necessidades e monta um orçamento adequado com o seu projeto que você está desenvolvendo. Bom, é isso. Gostaria de aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, que vocês aí desfrutem com os seus familiares, que tenham um Natal bastante gostoso, bastante proveitoso e que a gente comece aí um novo ano também, um ótimo ano novo, com muitos projetos tirando da gaveta. Forte abraço e até mais.